Glória a Deus, querido. De volta agora aqui. É como se fosse o começo. Vamos abrir a Bíblia, se você está acompanhando em casa puder. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4. Espero, como eu estava dizendo antes, a conexão caiu. Espero que você tenha tido uma boa semana. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com todos que estão aqui nessa noite. Abra sua Bíblia então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 3 e 4 apenas, nós vamos ler. Diz assim o texto: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Só até aí. Feche teus olhos e vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar essa mensagem nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, a vida de todos que estão aqui nessa sala, a vida das pessoas que me assistem pela internet. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome cada uma dessas vidas nas tuas mãos, que eu possa ser um canal de bênção nesta noite, que o Senhor me use para o louvor da tua glória, Pai, para que as pessoas sejam abençoadas. Amém. Fala, Deus, a cada pessoa particularmente, Deus. Nós te pedimos tudo isso e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é fé, o remédio da alma. Fé, o remédio da alma. E o Senhor tem me levado a pregar nos últimos domingos mensagens a respeito da alma, do espírito, porque a gente tem vivido tempos como nunca vividos antes, né? Antes do culto a gente estava conversando aqui, como a gente nunca viu, nunca houve um momento como esse no mundo, que o mundo está passando, atravessando, né? Momento de pandemia, um momento de muitas enfermidades, um momento de quarentenas, pessoas confinadas em casa, não só no Brasil, mas isso aconteceu no mundo inteiro. A maior parte das nações tomou a mesma medida, né, por orientação inclusive da Organização Mundial de Saúde, de ficar em casa. E isso tem acontecido no Brasil. E se por um lado isso evita o contágio do vírus, e nem isso se tem certeza na verdade, né? Mas se isso por um lado, pelo menos essa é a intenção propagada, se por um lado isso evita a contágio do vírus, por outro lado tem deixado muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas angustiadas. E eu não sei se esse é o caso, seu caso, você que me assiste, mas vivemos dias de pessoas deprimidas, pessoas que perderam a vontade de viver, perderam gosto pela vida, prazer pela vida. E uma das coisas que faz com que uma pessoa perca a vontade de viver e entre em depressão é a ausência de esperança, é a falta de esperança. Porque a falta de esperança é uma morte em vida. Nenhum ser humano vive sem esperança, sem ter expectativa de coisas que vão acontecer de bom na sua vida. Se a gente não tem esperança, a gente morre por antecipação. Isso é o que acontece. E a gente tem visto idosos, jovens e até crianças deprimidas. Uma coisa que jamais podia se imaginar. Como que uma criança pequena, às vezes de 10 anos, pode estar em depressão? Uma criança que está começando a vida. Mas isso está acontecendo, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Falta de esperança.
é um dos maiores problemas do ser humano hoje, que é o que tem causado depressão em muitas pessoas. E nós lemos um texto da palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E lá no versículo 2, está escrito aí, é um Deus com D minúsculo. Ou seja, o que Paulo está escrevendo aqui é que o Deus desse século, que nada mais é do que o diabo, o evangelho, se elas não conseguem ter as suas visões abertas, porque quando a gente fala de visão, a gente está falando na verdade de coração, porque essa visão é aquilo que vem para dentro do teu coração, né? A Bíblia fala que os olhos são a janela da alma, e é isso, a visão espiritual, o espírito tem olhos também, assim como o corpo físico, né? Então, se a gente não consegue ter um olhar correto, um olhar espiritual correto, né, a gente passa a ter uma visão deturpada da vida. E o que o diabo faz é exatamente isso, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não venham ao conhecimento da verdade. Se elas não conseguem enxergar o evangelho, porque o principal motivo, o principal artifício que Satanás usa é cegar o entendimento para que as pessoas não enxerguem o evangelho especificamente. Não é só elas fazerem coisas ruins, é para que elas não enxerguem o evangelho, porque se elas não conseguem enxergar o evangelho, elas se afastam de Deus. E uma vez o ser humano afastado de Deus, isso é um prato cheio para o diabo destruir a vida das pessoas. Então, se ele consegue afastar as pessoas de Deus, ou seja, se ele cega o entendimento para que elas não consigam enxergar a verdade do evangelho, e elas por sua vez ficam longe de Deus, Satanás, por outro lado, ele começa a incutir na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, um outro Deus, que é um Deus visível. Satanás começa a incutir no coração das pessoas uma divindade que não tem nada de Deus. E as pessoas começam a ter as coisas desse mundo como verdadeiros deuses. Começam a idolatrar, traz saúde para a alma, que é o evangelho. Porque a palavra de Deus é o que o homem precisa para viver. Então o diabo ele faz com que as pessoas tirem o foco daquilo que realmente importa, ou seja, da palavra de Deus, para colocar o foco nas coisas desse mundo. E uma vez colocando o foco nas coisas desse mundo, amigo, aí é um problema. Porque quando a gente começa a colocar as esperanças e as expectativas nas coisas desse mundo, a tendência vai ser que a gente se frustre. A gente se frustra por quê? Porque as coisas desse mundo passam. Tudo nesse mundo é perecível. Tudo nesse mundo é transformável. Nada é eterno no mundo em que a gente vive. Nada. Então imagine uma coisa. Se uma pessoa coloca as suas esperanças ou a sua esperança maior no dinheiro, que é uma outra coisa que as pessoas idolatram como um verdadeiro Deus, o dinheiro. Muitas pessoas veem no dinheiro um verdadeiro Deus. Mas se você coloca a tua esperança no dinheiro, imaginemos que esse dinheiro acabe. Ou imaginemos que esse dinheiro deixe de entrar na tua conta bancária como entrava antes. Se isso acontece, o teu mundo desaba. Destrói. Isso é fácil de acontecer no mundo que a gente está vivendo. Em 1929, na queda da Bolsa de Wall Street, né? Pessoas se jogavam nos Estados Unidos, pessoas se atiravam dos prédios, tiravam a própria vida, porque o Deus delas era o dinheiro. Então, como houve aquela recessão terrível nos Estados Unidos, as pessoas se matavam, tiravam a vida. Hoje a gente vive dias de muita instabilidade, porque nessa pandemia, no meio dessa pandemia, muitas pessoas estão deixando de trabalhar, outras pessoas, profissionais liberais, não têm condições de trabalhar, e pior, elas não trabalham, mas também não têm sustento, porque elas dependem da produção delas para poder ganhar. Empresários estão fechando as portas.
E tudo isso leva muitas pessoas à depressão. Então, por outro lado, se você coloca a tua esperança em pessoas, endeusa pessoas que colocam esperança no marido, na esposa, nos filhos, é uma expectativa, como se estivesse colocando a expectativa num Deus. Só que quando a gente faz isso, a gente se frustra. Porque as pessoas mudam, as pessoas morrem, as pessoas, elas nos desapontam. É fácil a gente ser desapontado por pessoas, porque nós mesmos, com certeza, desapontamos a muitas outras pessoas, porque o ser humano é falho. Para resumir, nada nesse mundo é fiel bastante ou digno da nossa esperança, de ser colocada a nossa esperança nas coisas desse mundo. Nada nesse mundo é digno disso. É confiável ao ponto da gente colocar a nossa vida, as esperanças da nossa vida nessas coisas. Você pode, de repente, você que está assistindo em casa, pode falar assim, mas eu não faço isso. Será que não? Porque muitas vezes a gente com a boca fala uma coisa, mas o coração diz outra. Muitas vezes a gente acha que adora a Deus, mas as nossas atitudes nos levam a mostrar outra coisa. Fazem com que a gente veja que não é a Deus de verdade que essas pessoas estão adorando, mas sim ao dinheiro, a pessoas, a situações, a fama, o sucesso. Em tempos de rede social, todo mundo quer ser famoso. E esse é o ponto, as pessoas estão colocando as expectativas na fama, né? Todo mundo hoje é um influencer nas redes sociais, é um influenciador digital. Precisa de pouco para isso, basta ter um telefone celular. E se torna um influenciador digital, a pessoa que muitas vezes não tem condição de influenciar ninguém, mas está influenciando, tem seguidores. E aí o problema é que essa pessoa às vezes faz um sucesso danado, reúne milhares de seguidores, de repente um episódio faz com que essa pessoa perca aqueles seguidores. E ao invés de ter o costumeiro like, passa a ter um monte de dislike. Ao invés de ter bons comentários, agora começa a ter críticas. E essas pessoas não conseguem lidar com isso. Porque o Deus dela é a fama, o sucesso, é o seu ego. E quando isso acontece, vem frustração, vem depressão, vem tristeza. A verdade é que nada nesse mundo, nem o dinheiro, nem pessoas, podem ter a nossa... ser importantes o suficiente para que a gente coloque ou deposite as nossas esperanças nisso. Amém? Sobre o dinheiro, quero ler um texto, se você puder abrir a sua Bíblia, no 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Em 1 Timóteo 6, 17, Paulo fala assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos. Veja o que Paulo fala aqui, ele já está dizendo para a gente não colocar as nossas esperanças, nossas expectativas nas riquezas, porque elas são incertas. Ora você pode ter, ora você pode não ter. A economia, no momento, pode estar em cima, daqui a pouco ela está embaixo. Em tempos de pandemia, mais embaixo do que em cima. A verdade é essa. Sobre colocar confiança em pessoas, Jeremias, capítulo 17, versículo 5, se você não quiser abrir, só anota. Jeremias 17, 5,
Diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Então Jeremias está dizendo que a gente não deve confiar em ninguém, não deve se relacionar com ninguém de forma confiável, porque as pessoas não são confiáveis. Não é bem isso que Jeremias está falando. O que Jeremias está dizendo, que a palavra de Deus nos diz, é que a gente precisa confiar nas pessoas, mas sabendo que elas são falhas. A gente precisa se relacionar com as pessoas, mas com a visão correta e não com uma visão idólatra, e não com uma visão deturpada, não com uma visão fictícia de achar que ninguém vai nos frustrar. Qualquer pessoa pode nos desapontar. O nosso pai pode desapontar, a nossa mãe, o marido, a esposa. Qualquer um pode nos desapontar, porque somos seres humanos e por sermos seres humanos, somos falhos, passivos de errar, todos nós. O que nós devemos fazer então? O que a gente precisa fazer para mudar esse quadro de depressão, de tristeza? É tirar o foco das coisas desse mundo. É tirar o foco das coisas desse mundo. Paulo fala em Romanos 8:24 o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Está em Romanos 8:24. Ou seja, a gente precisa ter esperança. Porque, como eu disse aqui, uma pessoa sem esperança, ela morre em vida. Mas nós precisamos ter as nossas esperanças, colocar nossa esperança naquilo que é correto, naquilo que não pode nos frustrar, que não irá nos frustrar. Mas o que nesse mundo é capaz de ser sólido o suficiente para não nos frustrar? Nada. Nada. Essa é a razão de muitas pessoas estarem em depressão, porque elas se frustram, porque colocaram suas esperanças nas coisas desse mundo. Hebreus 11:1, ele fala a respeito daquilo que realmente é o que nós devemos fazer para que a gente possa ter a esperança no lugar certo. Hebreus 11:1 fala sobre fé. E lá está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, outras versões falam da convicção, das coisas que se não veem. Aqui o escritor da carta aos Hebreus está falando que a fé, ela não é baseada em algo abstrato. A fé não é baseada em algo fictício. Ela é baseada sim em algo que não se vê. Mas não é porque nós não vemos que aquilo não existe. Porque o mundo espiritual existe. O que a carta de Paulo, o que a carta aos Hebreus está falando aqui, no capítulo 11, versículo 1, é que nós devemos ter essa fé, a nossa esperança naquilo que realmente não se pode ver, mas que tem um sólido fundamento. A gente não vê o ar, mas a gente sabe que ele existe. A gente não enxerga o oxigênio, mas ele está aqui. Ele existe. Não é porque a gente não vê que a gente não acredita na existência do ar. O mundo espiritual é a mesma coisa. Ele vai colocar a nossa fé. A gente vê diversas pessoas usando a camiseta fé. A fé, ela não pode estar baseada em coisas perecíveis e nem na pessoa errada. A fé, para que você não se frustre, ela precisa estar alicerçada naquele que é inabalável, em alguém que não muda, em alguém que fala e cumpre o que fala, que promete e satisfaz a sua promessa. E só há um ser em todo o universo que é digno dessa solidez, que é digno de colocarmos a nossa esperança e a nossa confiança, e é Deus. Amém. Essa pessoa é Deus. Amado, não existe outra pessoa. Enquanto você quiser estar pautando a
nas coisas desse mundo. Enquanto você que estiver buscando as coisas desse mundo, a tendência será que você se frustre. O meu conselho para você hoje, se você quiser acabar com essa depressão, coloque a tua fé, as tuas esperanças em Deus. Coloque as tuas expectativas em Deus e não nas coisas desse mundo, não na OMS, não no presidente da República, não nos deputados, não nos professores, não nos médicos, não nos advogados, não nos juízes. Coloque a tua esperança, as tuas expectativas em Deus. Aleluia. Porque qualquer um desses que eu citei aqui pode te causar frustração, pode te machucar, pode puxar o teu tapete, qualquer ser cumprir tudo aquilo que ele promete. E você sabe por que ele é fiel para cumprir? Porque qualquer um de nós aqui pode até ter boa intenção, mas muitas vezes por imprevistos, por razões alheias à sua vontade, a pessoa não consegue cumprir a sua promessa. Existem pessoas que não cumprem as suas promessas porque mudaram de ideia e não cumprem as suas promessas. Com Deus isso não acontece. Se Deus promete, Ele cumpre. Amém. Amém, Senhor. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. Isso não significa que você tenha que ficar chateado com aquele que não te cumpriu, porque Paulo fala na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não são as pessoas, querido, é o diabo. Como a gente leu aqui no começo, o diabo ele influencia, creia você ou não nele, porque tem muita gente que diz que não acredita no diabo, acredita no mal, mas não acredita no diabo. Ora, o mal não existe por si só. O diabo é o mal. O mal é uma pessoa que traz a morte, que traz depressão, que traz enfermidade, doença. É uma pessoa que faz isso. E essa pessoa se chama diabo. O diabo é uma pessoa que não é ruim, não. Ele é uma pessoa, ele existe. E como Jesus disse, ele só vem para roubar, matar, destruir. Todo o caos que existe no mundo é provocado por esse ser, por influência desse ser. Ele influencia, tira a tua visão daquilo que realmente importa e faz com que você coloque a tua visão naquilo que não tem valor algum. Isso chama-se, sabe o que? Placebo. Você já ouviu falar de placebo, aquele remedinho fake? Remédio que não é remédio? É placebo. O diabo ele faz um placebo e te dá para que você possa se contentar com uma coisa que é irreal. É isso que o diabo faz. E as pessoas estão tomando placebo e se contentando com isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11. E a gente vai ler a partir do versículo 12. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12. Veja uma coisa, a fé em Deus, ela traz tudo aquilo que o ser humano deseja e precisa. A fé em Deus, ela traz paz, ela traz alegria e ela traz esperança. Só Deus pode realmente nos dar isso. Fé, paz, alegria, esperança. Então coloque a tua fé em Deus. Esse texto que eu vou ler agora, o Evangelho de Marcos, ele fala exatamente sobre fé. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, a gente vai ler do 12 ao 14, depois a gente vai saltar para o versículo 19. Então, Marcos 11, 12, está escrito assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vindo de longe, quem teve fome foi Jesus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto dele. Porque a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse:
mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículo 24 para terminar. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Só até aí. Veja, querido, esse texto, ele nos traz duas informações importantíssimas sobre fé. Duas informações importantíssimas sobre fé. A primeira é que na fé não existe plano B. Na fé não existe plano B. O que significa isso, Robson? O que significa na fé não existe plano B? Jesus diz o seguinte, que para você transportar um monte de lugar, e Jesus disse aqui, isso aqui não é figura de linguagem, isso aqui não é uma metáfora, isso aqui não é ficção, isso é real. Jesus falou algo real. E ele disse que você pode transportar um monte se você tiver fé em Deus. Mas é necessário que para que isso aconteça, hajam duas coisas. E essas duas coisas precisam estar juntas. A primeira, você precisa crer no teu coração sem duvidar. Aqui está o primeiro ponto para que você possa transportar o monte da tua depressão para longe de você, para longe da tua casa, a tua tristeza, tudo que vem te atingindo. É necessário que você creia sem duvidar em Deus. Essa é a primeira coisa. Porque enquanto houver dúvida sobre Deus, no teu coração, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus por você, enquanto houver dúvida se Deus vai fazer por você alguma coisa, porque veja, querido, tem muita gente que crê em Deus, mas crê que Deus vai fazer pelo vizinho, pelo pastor, pelo amigo, pela irmã do círculo de oração que é muito consagrada, mas não consegue acreditar que Deus vai fazer por ela. Isso só tem um nome, é dúvida. Enquanto houver dúvida no seu coração sobre a pessoa de Deus, sobre o amor dele por você, sobre o poder de Deus na tua vida, sobre Deus te amar o suficiente para transformar essa situação que você está vivendo hoje, enquanto existir essa dúvida no teu coração, o monte não pode ser transportado. Não tem como o monte ser transportado, porque Jesus falou aqui que é necessário que você creia sem duvidar. Não existe plano B. Esse é o ponto. E eu falei aqui que não existe plano B porque muitas vezes a gente acredita assim. Nós temos, a maior parte de nós, né, a gente traça uma meta na vida. Eu quero isso aqui. Mas a gente tem alternativas. A gente cria alternativas, opções. Porque se aquele plano A não der certo, a gente vai para o plano B, às vezes até o plano C, e a gente vai abrindo um leque de alternativas, de opções para a nossa vida. Com a fé não pode haver plano B. Ou você crê, ou você não crê. Deus não aceita plano B. O livro de Hebreus que a gente leu aqui sobre fé, capítulo 11, um pouquinho mais à frente vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não é que seja difícil, é impossível agradar a Deus. Ou seja, a mão de Deus não se move se não houver fé. E a fé é exatamente isso, é você crer e não duvidar no teu coração. A fé é isso, essa é a fé que transporta montes, essa é a fé que muda a tua situação, essa é a fé que opera milagres. Não pode haver plano B na tua vida. Ou você crê que Deus vai fazer, ou você não crê. E não adianta ainda que você abra a tua boca para dizer que você crê. Se o teu coração, e aí, que só Deus pode saber o que vai no teu coração. Muitas vezes a gente diz que crê,
mas o nosso coração lá no fundo tem uma interrogação do tamanho de um bonde. Será? E se? O e se é o maior problema. Mas eu creio, mas e se acontecer isso? E se for de outro jeito? Irmão, não pode haver e se. Ou é ou não é, ou você crê ou você não crê. Deixa o e se para Deus. Continua crendo mesmo se o e se surgir. Mesmo se alguma coisa diferente daquilo que você achava que ia acontecer, esteja acontecendo, mesmo assim continue crendo. Porque Deus honra aquele que tem fé. Deus não pode honrar aquele que o chama de mentiroso, porque se Deus te prometeu e você tem dúvida no coração, amado, eu sinto lhe dizer, você está chamando Deus de mentiroso. Porque se Deus te prometeu uma coisa e você não crê, a dúvida é assim, eu não acredito no que ele está falando. E quando você não acredita no que uma pessoa fala, você, em outras palavras, está chamando de mentiroso. Você pode até maquiar o que você está dizendo, mas é isso. Em outras palavras, é isso. Deus não é mentiroso. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não deixe a interrogação tomar conta do teu coração, porque o que faz o milagre acontecer é você crer de todo o coração, sem duvidar. Não deixe que a interrogação entre. Não aceite plano B para a tua vida. Corra atrás dos teus sonhos, porque Deus vai realizar. Creia nele e dê passo de fé. Amém. E Deus vai honrar a tua fé. Amém. A segunda coisa que a gente vê nesse texto aqui, que é fundamental para que o monte seja transportado, é a palavra. A palavra é fundamental. A fé, ela tem que ser verbalizada. Não adianta você dizer que crê e ficar na sua. É o crente 007. Ninguém sabe que é crente. Sabe, aquele que guarda a fé para si. Amado, a fé tem que ser verbalizada. Ela precisa ser verbalizada porque há um mistério nisso. O mundo espiritual e o mundo material, eles são conectados. A gente não consegue ver essa conexão, mas existem espíritos ao nosso redor, anjos e também demônios, muitas vezes, que estão ali lutando. Eles nos veem, mas a gente não os vê. Mas o mundo espiritual, ele é real. Ele existe, na verdade ele coexiste com o nosso mundo. Ele existe ao mesmo tempo. A gente só não vê, só não enxerga, mas ele é real. Quando nós verbalizamos, diz a palavra de Deus, que algo acontece no mundo espiritual. Lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, Jesus falou isso aos seus discípulos. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha aqui a conexão. O que você disser aqui, porque quando Jesus está falando aqui de ligar, ele está falando de palavra, verbalizar, falar. Quando você abre a tua boca para você declarar aquilo que você crê, o mundo espiritual se move para que aquilo venha a acontecer. Foi por isso que Jesus falou. Interessante que na passagem de Marcos que a gente leu, Marcos 11, Jesus disse assim: em verdade vos digo que tudo aquilo que você disser ao monte. Ele não disse aqui que era suficiente você crer que o monte ia ser transportado. Se você meditasse, pensasse, fizesse uma força medonha na tua cabeça aí, eu estou pensando porque a força do meu pensamento é muito grande e o monte vai se transportar. Não se iluda, porque não é assim que funciona. Você precisa exteriorizar, externar a tua fé através da verbalização. Palavra. A palavra tem poder. Hebreus 11 vai falar que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra da fé traz à existência aquilo que não existe,
Por isso Jesus mandou falar ao monte, para que o monte fosse transportado. Porque se nós só pensássemos nisso, o monte não ia ser transportado. Jesus então disse: em verdade vos digo que se você disser esse monte, precipita-te no mar, o monte vai se transportar para o mar. A palavra precisa ser dita. E aqui está o segundo aspecto necessário para que o milagre aconteça, para que o teu monte seja transportado. Você precisa abrir a tua boca e falar para esse monte: monte, vai para o mar. Eu não sei qual é o teu monte, se é uma enfermidade, se é a depressão, se é o desemprego, se é a escassez, se é uma tristeza crônica. Eu não sei qual é o teu monte que você precisa que seja transportado, mas uma coisa eu sei: qualquer que seja ele, você pode abrir a tua boca, e se você crer, assim será. Monte, precipita-te no mar, e o monte vai se transportar para o mar. A palavra precisa ser pegada, mas existem pessoas, precisa ser verbalizada. Tem pessoas que creem no seu coração, mas não conseguem verbalizar. E o que acontece é o seguinte: se isso acontece com você, se você diz que crê, mas não consegue falar, então eu sinto lhe dizer que na verdade você não acredita. Porque se realmente você acreditar, você vai falar. Imagina se você dissesse assim, se você tivesse esse poder. Estou dando um exemplo aqui doido, né? Eu quero ganhar 100 milhões na loto, vou dizer então loto. Se você tivesse convicção de que isso ia acontecer realmente, eu duvido que você não fosse abrir a tua boca para dizer: loto, ou 100 milhões, vem para minha mão. Não é verdade? Ninguém seria maluco dizer não. Você tem convicção, vamos dizer que você tem um documento assinado pela Caixa Econômica Federal que você ia ganhar 100 milhões de reais. Bastasse você assinasse aquele documento. Eu duvido que você não fosse assinar e você não fosse falar: eu quero 100 milhões de reais. Duvido que você não fosse verbalizar. Por que você está fazendo isso? Porque tem uma convicção inabalável no teu coração. Por quê? O gerente da Caixa Econômica te falou, ou o presidente da Caixa Econômica, você assinou um documento, a Caixa Econômica é digna de credibilidade, confiança, então o que você faz? Você fala. Não é assim? É assim. Se você tiver convicção realmente de que Deus vai fazer por você, eu duvido que você não fale. E se você não fala é porque você não crê de todo o coração. Existe ainda a interrogação no teu coração. Ainda que você pense que crê. Sabe? Por que a gente não vê tantos milagres acontecendo hoje? Porque é muito difícil para as pessoas crerem hoje. As pessoas estão, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, e elas têm afastado as pessoas tanto de Deus, levado as pessoas tanto para o materialismo, que as pessoas têm colocado mais fé nos médicos do que em Deus, têm colocado mais fé nos advogados do que em Deus, têm colocado mais fé nos juízes do que em Deus, têm colocado mais fé nos políticos do que em Deus, têm colocado mais fé no dinheiro do que em Deus. E elas se frustram. Mas é isso, as pessoas estão materialistas ao extremo. E esse materialismo é o que faz com que talvez você esteja nessa situação depressivo, frustrado, triste, sem esperança. Porque, como eu disse aqui no início, colocar a esperança nas incertezas dessa vida, das coisas desse mundo, é pedir para se frustrar. Então eu estou concluindo já. A palavra para você hoje é: creia de todo o teu coração em Deus. Creia em Deus. Creia, não duvide. Não tenha plano B. Coloque as tuas expectativas, a tua confiança e a tua esperança exclusivamente em Deus. E comece a declarar a tua vitória. Diga para essa depressão: depressão, a partir de hoje eu não quero mais você na minha vida. Tome posse da palavra profética. Tome posse das promessas de Deus para a tua vida, porque Deus tem promessa para a tua vida. Amém, Jesus.
Aleluia. Deus tem promessas para a tua Glória a vida. Deus, Não aleluia. deixe o diabo ficar te enganando, porque o Deus desse século quer só fazer isso, cegar o teu entendimento para que você não creia no Evangelho. E se você não conseguir crer no Evangelho, querido, eu quero te dar uma notícia: você não tem esperança, porque as coisas desse mundo não nos dão esperança. O tempo que a gente está vivendo, os dias que nós estamos vivendo são maus, são péssimos. Como ter esperança? Como ter expectativa de coisas boas quando a gente está colocando tão voláteis, tão frívolas, tão instáveis como as coisas desse mundo? As coisas desse mundo não são passíveis de confiança ao ponto de nós colocarmos as nossas expectativas e as esperanças nelas. Então confie em Deus. Amém. Creia em Deus. Aleluia. E Ele vai te honrar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Onde você estiver aí, eu quero que você coloque a tua mão no teu coração. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. E eu quero orar juntamente com essa pessoa que está orando comigo agora. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor vá onde ela está agora e toque no seu coração. Deus, em nome de Jesus, ainda que ela tenha colocado as suas esperanças e as suas expectativas nas coisas desse mundo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor toque agora nos olhos espirituais dessa Amém, pessoa, Jesus. no seu coração, para que ela possa enxergar a verdade nessa Amém, noite. Jesus. E que ela possa passar a colocar as suas esperanças naquele que pode todas as coisas. Todas as coisas. Naquele que tem todo o poder para fazer aquilo que precisa ser feito. Amém. Aquele que é inabalável em Deus. Deus, eu te peço agora, muda a vida dessa pessoa. E que esse monte que tem se erguido diante dela, Pai, seja lançado para o mar, em nome de Jesus. O monte da tribulação, o monte da depressão, o monte da tristeza, o monte da enfermidade, o monte da escassez, o monte do desemprego, o monte da frustração, que esses montes e outros mais que têm se levantado agora sejam lançados para o mar, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja abrindo um caminho agora, Pai, para que essa pessoa possa passar. Deus, em nome de Jesus, que venha agora esperança. Aleluia. No coração dessa pessoa, que venha a paz, que venha a alegria, Pai. A tua alegria, porque tu, Jesus, o Senhor foi ungido com o óleo da alegria. Então derrama a alegria no coração dessa pessoa que ora comigo agora, Pai. Seja qual for o monte, que esse monte seja transportado bem longe, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a vida dessa pessoa, a casa dessa pessoa que ora comigo agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana.